Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao Joga Simples. O meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos o balanço de inverno em relação ao Futebol Clube do Porto. Este é o segundo vídeo. Ontem tivemos o vídeo sobre o Sporting, o balanço, e hoje temos o vídeo do Futebol Clube do Porto em relação ao início do campeonato Liga NOS até ao último dia de dezembro. O resultado a nível gráfico vai ser idêntico ao vídeo do Sporting. É claro que as estatísticas são diferentes. Porquê? Porque o Futebol Clube do Porto está em segundo lugar. É um Futebol Clube do Porto que vem em crescendo, cada vez está mais forte e parece que Nuno Espírito Santo encontrou a fórmula mágica para fazer soltar este Futebol Clube do Porto depois de uma temporada em que não conseguia marcar golos, mas está para vir. O Futebol Clube do Porto é um forte candidato ao título da Liga NOS e então aqui está o balanço de inverno em relação ao Futebol Clube do Porto. A primeira imagem que vos trago são as estatísticas coletivas em relação à equipa de Nuno Espírito Santo, e nessas estatísticas o Futebol Clube do Porto já fez 15 jogos para a Liga NOS, teve 10 vitórias, 4 empates e uma derrota. Derrota essa foi com o Sporting em Alvalade em agosto deste ano. O Futebol Clube do Porto tem 28 golos marcados, tem uma média de quase 2 golos por jogo, tem 1,87 e apenas tem 7 golos sofridos, que é em 15 jogos, não é uma marca significativa, mas é muito mais reduzido do que em relação ao Sporting. Fiz aqui um apanhado dos últimos 5 jogos. Portanto, o Futebol Clube do Porto tem um empate e 4 vitórias. Os últimos 4 jogos foram vitórias. E a forma do Futebol Clube do Porto está há 4 jogos a vencer. É a melhor série desta época do Futebol Clube do Porto. Os últimos 4 jogos foram 4 vitórias. E também tem aqui um recorde que está há 12 jogos sem perder. Como tinha dito, a última derrota foi em agosto frente ao Sporting. Portanto, nos últimos 15 jogos tem apenas uma derrota. Há 4 jogos que marca consecutivamente. Porquê? Porque o último jogo que não marcou foi em Belém frente ao Belenenses. 7 dias da última vitória, que é perfeitamente normal porque o campeonato parou neste fim de semana de Natal. E há 121 dias sem sofrer a derrota que foi em agosto frente ao Sporting. Em 15 jogos o Futebol Clube do Porto tem 67% de vitórias, 7% de derrotas, totais 80% dos jogos que marcou, ou seja, dos 15 jogos o Futebol Clube do Porto marcou em 80% dos seus jogos, e para um candidato ao título esta percentagem teria que estar um pouco mais alta, e 40% dos jogos, em 15 jogos, 40% o Futebol Clube do Porto sofreu golos. E isto também é uma percentagem que deveria estar um pouco mais baixa em relação a um candidato ao título. De destacar os últimos 5 jogos, o Futebol Clube do Porto ganhou ao Chaves em casa por 2-1, em casa venceu o Marítimo por 2-1, depois fora foi ganhar a Santa Maria da Feira 4-0 ao Feirense, em casa com o Braga ganhou por 1-0 e aquele empate fora de portas com o Belenenses por 0-0. Aqui está feito o resumo em termos de estatísticas dos últimos 15 jogos em relação ao Futebol Clube do Porto a contar para a Liga NOS. E quero frisar neste vídeo que é como faço nos vídeos anteriores, esta é somente a minha opinião pessoal,
que é aqui empregue no canal Joga Simples. E eu faço esta à parte porque as estatísticas são números que não mentem, mas depois vou passar à minha opinião pessoal sobre o plantel do Futebol Clube do Porto, jogadores que não têm qualidade para atuar numa equipa como o Futebol Clube do Porto e jogadores que sim, que estão bem neste plantel de Nuno Espírito Santo. Mas antes de lá chegarmos, vamos passar ainda para os recordes a nível individual, ou seja, acerca do jogador do Futebol Clube do Porto. Eu nesta imagem destaquei claramente André Silva. André Silva é o melhor marcador do Futebol Clube do Porto com 10 golos. E depois Casilhas merece ser destacado. É um guarda-redes, é um histórico guarda-redes com vários títulos internacionais. A época passada não esteve na sua plenitude em termos de forma, em termos daquilo que ele poderá dar ao Futebol Clube do Porto, e este ano a sua caminhada no plantel de Nuno Espírito Santo parece que está cada vez mais forte, e ainda por cima é o jogador com mais minutos da equipa de Nuno Espírito Santo. Portanto, o melhor marcador do Futebol Clube do Porto e que está também em primeiro na Liga NOS é André Silva com 10 golos. Depois temos mais assistências, que é assistências para golo. Temos o defesa Lyon. Participação em golos, ou seja, não só nas assistências, mas como na envolvência dos golos do Futebol Clube do Porto, André Silva tem 11 participações em golos. A média de golos por jogo, claramente André Silva. Mais golos de penalti, André Silva com 2 golos. Mais golos como suplente, aqui aparece Rui Pedro com 1 golo. Isto é de notar que o jogador que sai do banco e entra na partida do Futebol Clube do Porto, Rui Pedro, tem 1 golo. É certo que deve haver mais jogadores do Futebol Clube do Porto também que ao entrar já tivessem marcado o seu golo. Eu, se não estou em erro, Depoitre, quando entrou no jogo frente ao Chaves, também marcou aquele golo de cabeça. É um suplente que também saltou lá para dentro e fez um golo. Portanto, deve haver vários jogadores nessa posição, mas aqui nas estatísticas aparece-me Rui Pedro. Golos de vitória, Rui Pedro também, através do seu golo, deu uma vitória ao Futebol Clube do Porto. Mais bis, André Silva tem 3 bis. É realmente impressionante este jovem jogador que em 3 jogos, em cada um deles já marcou 2 golos. Hat-trick, temos Diogo Jota com 1 hat-trick a favor do Futebol Clube do Porto. Mais amarelos temos Danilo Pereira com 3 amarelos. Mais duplos amarelos temos Alex Telles, que tem 1 duplo amarelo num só jogo. Mais minutos para Iker Casillas, 1350 minutos em relação à Liga NOS. O 12º jogador é o jogador mais vezes utilizado, saindo do banco de suplentes. Tem 7 jogos como suplente e foi utilizado o jovem médio defensivo Ruben Neves. Claramente o guarda-redes com mais golos sofridos é Iker Casillas, que no total já tem para esta Liga NOS 7 golos sofridos. E então está feito as estatísticas em modo coletivo da equipa do Futebol Clube do Porto. Depois passamos para as individualidades, o plantel do Futebol Clube do Porto em termos de jogadores e o marco que eles já alcançaram nesta Liga NOS. E vamos passar então ao plantel do Futebol Clube do Porto, aos jogadores estruturalmente dependendo sempre do esquema tático de Nuno Espírito Santo. Nuno Espírito Santo joga num 4-1-3-2, claramente com um médio defensivo, 3 jogadores numa linha média e 2 avançados. Então estruturei com um campo com as posições dos jogadores, como vocês podem ver nesta imagem que vos passo. E então temos guarda-redes do Futebol Clube do Porto, Casillas, José Sá e João Costa. Defesas, Maxi Pereira, Lyon, Ivan Marcano, Alex Telles, Felipe, Willy Boli, Inácio e Chidozi. Médios defensivos, Danilo, Ruben Neves. Médios, Oliver Torres, Herrera, André, Otávio, Evandro, João Carlos Teixeira, Sérgio Oliveira, Corona, Brahimi e Varela. Avançados, André Silva, Diogo Jota, Depoitre, Rui Pedro e Adriano Lopes. Aqui vocês podem ver que
eu estruturei mais ou menos o jogador nas suas posições. Há jogadores que são claramente polivalentes e que podem atuar também como segundo ponta de lança ou numa faixa ou mesmo no corredor central. E depois temos os médios defensivos e a linha defensiva mais os guarda-redes. Total do plantel são 28 jogadores, 3 guarda-redes, 8 defesas, 2 médios defensivos, 10 médios e 5 avançados. Vocês podem ver que os que estão a branco são jogadores realmente que têm condições para jogar num clube histórico grande como o Futebol Clube do Porto. Os jogadores que estão em amarelo são as minhas dúvidas e os jogadores que estão a vermelho são jogadores que não têm qualidade no momento para jogar numa equipa como o Futebol Clube do Porto, uma equipa seriamente candidata ao título desta época, depois de 3 anos de jejum para o seu grande rival, o Benfica. E depois na baliza eu não mexi, Casilhas, José Sá, João Costa, são 3 guarda-redes que estão ao nível do Futebol Clube do Porto, não só aquele que joga a titular Casilhas, como os outros, como suplentes, estando sempre à espera de uma oportunidade. Na linha mais defensiva, Maxi Pereira, Layun, no lado direito, acho que sim, o Futebol Clube do Porto está bem entregue, e no lado esquerdo, Alex Telles e Inácio, apesar que Inácio é um jogador jovem, mas é um jogador que eu o conheço, então posso dar a minha opinião, de certo que tem uma grande margem de progressão por ser um jovem jogador, mas de facto Inácio no futuro pode vir a ser uma pedra muito importante no Futebol Clube do Porto. Já no corredor central, os centrais, Marcano cada vez está melhor jogando ao lado de Felipe, uma época não tem nada a ver com a anterior. Marcano parece mais seguro, mais estável e mais personalizado jogando ao lado de Felipe. Felipe que não merece qualquer tipo de palavra negativa, é um jogador que eu gosto, é um jogador que jogava no Corinthians, é um jogador já com os seus 27 anos e é um jogador que está a dar tudo ao Futebol Clube do Porto. Boli é um central que não tem qualidade para jogar neste Futebol Clube do Porto. Boli faz-me lembrar o exemplo que eu dei ontem de Douglas do Sporting. É muito alto, é lento, é pouco intenso, tem agressividade, mas depois perde por tudo aquilo de mau que um central pode vir a ter, principalmente a sua lentidão. Shidozi acabou a época em grande no Futebol Clube do Porto, e quando digo em grande é a jogar, não quer dizer que tenha ainda qualidade para se afirmar neste Futebol Clube do Porto. É um jovem jogador, está a jogar na B, precisa de minutos e claramente é a minha dúvida para estar no plantel A do Futebol Clube do Porto. Danilo, Ruben Neves são 2 pivôs defensivos por excelência. O Futebol Clube do Porto nesta posição está realmente muito seguro. E depois temos aqui um grande problema no corredor central, que é o mesmo problema do Sporting. Enquanto o Sporting tem Adrián e não tem no banco alguém que faça igual ou melhor quando entra no jogo, e depois o Futebol Clube do Porto tem Oliver que joga no corredor mais central, mas Sérgio Oliveira e Evandro são jogadores que já estão demasiado tempo no Futebol Clube do Porto. Vocês, toda a gente já os conhecem, não traz mais valia, não desequilibram, não trazem nada de mais ao Futebol Clube do Porto. São bons jogadores, não estou a dizer que são maus jogadores, mas não têm qualidade coletiva nem individual para jogar neste Futebol Clube do Porto, um grande candidato ao título. André fez já o bom, já fez o pior, ou seja, é um jogador que está numa balança em que faz jogos muito bons e depois faz jogos realmente maus. E quando digo maus, é quando o jogador desaparece do jogo, não tem influência no jogo, e nesta estrutura de Nuno Espírito Santo é muito importante aquela posição central. E daí a minha dúvida, continuo com a dúvida, acho que André deveria jogar mais para também dar sinais ao treinador daquilo que ele é capaz de fazer dentro de campo. Nos corredores, o Futebol Clube do Porto está muito bem servido, não só com jogadores jovens, como é o caso de João Teixeira, como também há jogadores mais experientes, por um lado Herrera e por outro lado Brahimi. E eu poderia colocar o Herrera no meio, mas o Herrera no meio não traz a intensidade
e a qualidade de passe que o Futebol Clube do Porto precisa. E então Oliver mais central, e em vários momentos da temporada Herrera jogou mais à direita. Mas mesmo assim, Herrera, Corona, Brahimi, João Teixeira e Otávio são jogadores que neste momento podem dar muito à equipa de Nuno Espírito Santo. Varela, claramente, não vou falar sobre Varela, acho que é dos elementos mais fracos do Futebol Clube do Porto e não tem a mínima condição para jogar nesta equipa de Nuno Espírito Santo. Na frente temos outro problema. Adriano Lopes, no início da época, teve as suas oportunidades, não conseguiu se ingrar, é um jogador a mais no Futebol Clube do Porto. Acho que os ordenados elevados que Adriano Lopes ofere é um pesadelo para o Futebol Clube do Porto. Depoitre, apesar de ter marcado um golo, e a opinião pública, o adepto mais ferrenho, tanto diz mal, mas depois quando marca ele é o maior, e não é bem assim. Depoitre, não consegui ver qualidades que acrescentem a este Futebol Clube do Porto e, na minha opinião, não tem qualidade para jogar, apesar de ter marcado o golo. Fazendo uma análise desde o início da época até agora, Depoitre não tem condições nenhumas. Rui Pedro está claramente na minha dúvida. Também não é por ter marcado um golo que Rui Pedro vai ser o grande ponta-lança do Futebol Clube do Porto. Acho que ele deve ir para a B. Rui Pedro ainda é júnior. Estamos aqui a queimar etapas que o podem prejudicar. Acho muito bem que Rui Pedro vá para a equipa B, para rolar, e depois, aos poucos, ser chamado à equipa A. Portanto, da minha parte, vocês podem ver que dei a minha opinião pessoal sobre os jogadores. Eu acho que para este mercado de inverno o Futebol Clube do Porto precisa de ir buscar um avançado. Porquê? Porque Adriano Lopes e Depoitre não vão dar aquilo que Nuno espera, porque Nuno joga com Jota e André Silva e depois a saltar do banco. Depoitre pode ser útil, mas não vai fazer a diferença, e esta é somente a minha opinião pessoal. E também eu sei que é muito difícil rescindir contratos, acabar contratos. Porquê? Porque os contratos são para se cumprir e o jogador não vai sair também de ânimo leve só porque não tem qualidade para jogar neste Futebol Clube do Porto. E claramente o Porto precisa de ir buscar um bom jogador, e quando eu falo um bom jogador é a nível de qualidade técnica individual como em qualidade coletiva, e com alguma experiência, que vá atuar no corredor central, naquele espaço onde eu coloquei Oliver, e depois não há grandes alternativas a não ser Herrera, que poderá jogar ali no meio. Ou então é como Nuno Espírito Santo tem feito, ele depois nas segundas partes coloca Ruben Neves, joga com Danilo e Ruben Neves com dois pivôs mais fixos, e depois na frente um 10 que pode ser Otávio, pode ser o próprio Brahimi, que também pode jogar no meio, e o Nuno vai encontrando soluções, porque ele sabe que no ponto-chave, no meio, no corredor central, no meio campo, ele só tem Oliver. Por muita gestão que ele faça, ele vai encontrar sempre Oliver. Ainda por cima que Brahimi apareceu agora em grande momento de forma, então temos Brahimi do lado, Corona do outro, e depois no meio temos Oliver Torres, até porque Otávio está lesionado, Varela é uma carta fora do baralho, e depois Herrera tem sido suplente no banco do Futebol Clube do Porto. Da minha parte, espero que tenham gostado desta meu balanço de inverno em relação ao Futebol Clube do Porto. Quem não é inscrito no canal, façam o favor de se inscreverem. Maltinha, para dar o apoio ao canal é colocar o like. Quantas mais pessoas colocarem o like, mais o vídeo vai aparecer no motor de busca do YouTube, e é assim que vocês dão um apoio ao canal Joga Simples. Da minha parte, muito obrigado pelo vosso apoio. Vemo-nos no próximo vídeo, que certamente será amanhã, com um vídeo do Benfica em relação ao balanço de inverno desta Liga NOS, dedicado aos três grandes. Da minha parte, muito obrigado e até ao próximo vídeo.